Olá, queridos Eu estou amigos. aqui com Antes você. de começarmos esta Vai ficar história que tudo vai bem, tocar meu amor. profundamente seu coração, deixe aqui nos comentários seu nome e de onde você está nos assistindo. Queremos conhecer cada um de vocês que faz parte desta família. E se você ainda não é inscrito no canal, aperte aquele botão de inscrição agora, porque aqui você encontrará histórias que vão transformar seu dia. Comentem abaixo. Qual seu nome e sua cidade? Agora sim, vamos à história. Milionário chorava no elevador todos os dias, até que uma faxineira lhe deu um abraço que aqueceu seu coração. O encontro no elevador. As portas de aço inoxidável do elevador panorâmico se fecharam com um suave clique, aprisionando dois mundos completamente opostos naquele pequeno espaço de 3 metros quadrados. Era 6h43 da manhã, e Letícia Fernandes segurava firmemente o cabo da vassoura, tentando se fazer invisível no canto do elevador. Seus olhos, porém, não conseguiam desviar da cena à sua frente. O homem de terno impecável, que todos no edifício comercial Montreal chamavam apenas de Senhor Quirino, estava encolhido contra a parede espelhada, os ombros tremendo em soluços silenciosos. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto, manchando a gravata de seda italiana que provavelmente custava mais que o salário mensal de Letícia. Suas mãos cobriam o rosto, mas não conseguiam esconder a dor que transbordava de cada poro. Letícia sentiu seu coração apertar. 23 andares. Tinha 23 andares para decidir o que fazer. O elevador subia devagar, passando pelo 10º andar, depois pelo 11º. O choro do homem ficava mais intenso. Ela apertou o cabo da vassoura, lutando contra o impulso que crescia dentro dela. 15º andar, 16º. A voz de sua avó ecoou em sua mente. Minha filha, quando alguém está sofrendo, não importa se é rico ou pobre. Sofrimento não tem endereço, não tem conta bancária, tem apenas uma cura: humanidade. No 19º andar, Letícia tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Soltou a vassoura, que deslizou suavemente até a parede, e deu 3 passos em direção àquele homem destruído. Sem pedir permissão, sem palavras, ela simplesmente abriu os braços e o envolveu em um abraço. Rodolfo Quirino congelou. Por 3 segundos eternos, seu corpo ficou rígido como mármore. Então, como uma represa que finalmente cede à pressão das águas, ele desmoronou completamente. Seus braços agarraram aquela mulher desconhecida, como se ela fosse a única coisa impedindo-o de se afogar em um oceano de dor. E ele chorou. Chorou como não chorava há meses. Chorou como nunca havia chorado na frente de outra pessoa. O elevador continuou subindo. 20º andar, 21º, 22º. E Letícia apenas segurou aquele homem, acariciando suas costas em movimentos circulares suaves, como fazia com sua filha quando ela tinha pesadelos. Está tudo bem, ela sussurrou. Está tudo bem chorar. Você não está sozinho. As portas se abriram no 23º andar, revelando o luxuoso lobby da Quirino Investimentos. 3 secretárias e um assistente executivo congelaram, com os olhos arregalados diante da cena impossível. O temido CEO da empresa, aquele que nunca demonstrava emoção, estava sendo abraçado por uma faxineira no elevador. Rodolfo se afastou abruptamente, limpando o rosto com as costas das mãos, tentando recuperar alguma dignidade. Seus olhos vermelhos encontraram os de Letícia por um breve momento. Havia gratidão ali, mas também medo. Medo de ter se exposto demais. Medo de ter mostrado fraqueza. Sem uma palavra, ele saiu do elevador, suas passadas longas e determinadas, como se estivesse fugindo de uma cena de crime. Letícia pegou sua vassoura e desceu no 20º andar, onde ficavam os escritórios que ela precisava limpar.
Seu coração ainda batia acelerado, mas ela tinha uma estranha sensação de que aquele não seria o único encontro deles. Ela estava absolutamente certa. A rotina antes do abraço. 3 meses antes daquele abraço no elevador, Rodolfo Quirino acordava todos os dias às 5h15 em sua cobertura na Avenida Atlântica, em Melbourne, Austrália, onde havia se mudado há 2 anos para expandir seus negócios. A vista panorâmica do Oceano Pacífico, que havia custado $8 milhões, não significava mais nada para ele. Era apenas vidro e água, sem cor, sem vida. Ele se levantava mecanicamente, colocava sua roupa de corrida importada e passava 45 minutos na esteira da academia privativa de seu apartamento. Não porque gostasse, não porque se importasse com saúde, mas porque era o que estava na agenda. E Rodolfo Quirino sempre cumpria a agenda. Às 6h30, tomava banho. Água exatamente a 38 graus Celsius. Nem mais quente, nem mais fria. Precisão. Controle. Eram as 2 palavras que regiam sua vida desde que o mundo havia desmoronado. Vestia um de seus 42 ternos feitos sob medida, todos escuros. Preto, cinza chumbo, azul marinho tão escuro que parecia preto. Nada de cores. Cores eram para pessoas que ainda sentiam alegria. Cores eram para um Rodolfo que não existia mais. Às 6h40, saía do apartamento. Seu motorista particular, Osvaldo, sempre o aguardava em frente ao prédio com o Mercedes S-Class preto, obviamente preto, com o motor ligado. Mas Rodolfo dispensava o carro todas as manhãs. Preferia caminhar os 800 metros até o edifício comercial Montreal. Osvaldo o seguia devagar no carro, a uma distância respeitosa de 20 metros, porque essas eram as ordens. E foi durante essas caminhadas que tudo começou a desmoronar. Na primeira vez, Rodolfo conseguiu segurar. Estava atravessando o parque linear do rio Brisbane quando sentiu o aperto familiar no peito, a falta de ar, o nó na garganta. Ele acelerou o passo, mantendo os olhos fixos no chão, contando as rachaduras no concreto. 37 rachaduras até chegar ao edifício. Respirou fundo, entrou no lobby, cumprimentou o porteiro com um aceno de cabeça, jamais com palavras, e entrou no elevador. Foi só quando as portas de aço se fecharam que ele permitiu que a primeira lágrima caísse. Na segunda vez, 1 semana depois, foram 3 lágrimas, depois 5, depois 10. Então, em uma terça-feira particularmente cruel, o dia que marcaria 2 anos desde que tudo havia mudado, Rodolfo entrou naquele elevador e desmoronou completamente. Ele chorou do térreo até o 23º andar. Chorou pelos 93 segundos que o elevador levava para completar o percurso. E quando as portas se abriram, ele enxugou o rosto com um lenço de seda, endireitou os ombros e saiu como se nada tivesse acontecido. Aquilo se tornou sua rotina secreta, seu ritual de dor. 93 segundos todas as manhãs, onde Rodolfo Quirino, o CEO bilionário, o gênio dos investimentos, o homem que transformava empresas falidas em impérios lucrativos, permitia-se ser humano. Ele sempre escolhia os elevadores panorâmicos menos movimentados. Sempre entrava sozinho e sempre chorava, até aquela quinta-feira, até Letícia. Quem era Rodolfo Quirino? Rodolfo nasceu em uma família de classe média em Florianópolis, Brasil. Seu pai, Augusto Quirino, era contador em uma empresa de médio porte. Sua mãe, Carmen, era professora de português em uma escola estadual. Não eram ricos, mas também nunca faltou nada. O que diferenciava Rodolfo desde criança era sua mente. Aos 7 anos, já resolvia problemas matemáticos de nível médio. Aos 10, lia os livros de economia do pai e entendia conceitos que confundiam universitários. Aos 14, criou seu primeiro negócio. Comprava ações de clubes de futebol locais desvalorizadas e as revendia quando o time ganhava.
Ganhou sua primeira bolsa de estudos integral aos 16 anos para a Universidade de Melbourne, na Austrália. Formou-se em economia aos 19, mestrado em finanças aos 21. Aos 23, já havia fundado sua primeira empresa de consultoria financeira. Mas o sucesso profissional de Rodolfo não era o que o definia. O que o definia era Mariana. Eles se conheceram em uma cafeteria em Amsterdã durante uma conferência internacional sobre mercados emergentes. Rodolfo tinha 25 anos e estava tão focado em sua apresentação que não percebeu quando derrubou café na bolsa da mulher ao lado dele. "Desculpe", ele disse, tentando limpar a bagunça com guardanapos. "Relaxa", ela riu. "Essa bolsa já viu dias piores." Mariana tinha cabelos castanhos ondulados que caíam sobre os ombros, olhos verdes que brilhavam com inteligência e humor, e um sorriso que fez o coração de Rodolfo pular uma batida. Ela era arquiteta. Estava ali representando uma ONG que construía moradias sustentáveis em comunidades carentes. Eles conversaram por 4 horas naquela cafeteria. Depois, jantaram juntos. Depois, caminharam pelas ruas iluminadas de Amsterdã até às 3 da manhã, falando sobre sonhos, medos e tudo o que importava. 3 anos depois, casaram-se em uma cerimônia simples em Campos do Jordão, Brasil, com apenas familiares próximos e amigos íntimos. A lua de mel foi em Barcelona, onde passaram 2 semanas explorando a arquitetura de Gaudí, paixão de Mariana, e os mercados financeiros europeus, paixão de Rodolfo. O casamento deles era o tipo que fazia outras pessoas acreditarem em amor verdadeiro. Eles eram parceiros, cúmplices, melhores amigos. Rodolfo, que sempre foi intenso e focado demais, aprendeu a relaxar com Mariana. Ela o ensinou a ver o mundo além de números e lucros. "Amor", ela dizia, segurando o rosto dele entre as mãos, "você precisa viver, não apenas existir." E pela primeira vez na vida, Rodolfo viveu. Eles viajaram para Lyon, na França, e comeram em bistrôs de rua. Foram para Reykjavik, na Islândia, e viram a aurora boreal. Dançaram sob a chuva em Dublin. Fizeram piquenique no Central Park em Nova York. Quando Mariana ficou grávida, aos 32 anos, Rodolfo sentiu que sua vida finalmente fazia sentido completo. Ele, que sempre teve respostas para tudo, finalmente entendia a pergunta mais importante: para que serve o sucesso se não há com quem compartilhar? "Vou ser a melhor mãe do mundo", Mariana disse, com uma mão sobre a barriga ainda pequena. "E você vai ser o melhor pai. Nosso filho vai crescer sabendo que é amado incondicionalmente." Rodolfo beijou sua testa. "Nosso filho vai ter a mãe mais incrível do universo. Eu vou me esforçar para estar à altura." Mas o universo tinha outros planos. O dia que tudo mudou. Era uma terça-feira, 14 de março. Mariana estava com 34 semanas de gravidez. Ela havia passado o dia organizando o quarto do bebê, pintando pequenos animais nas paredes, seu projeto especial. À noite, reclamou de uma dor de cabeça forte. "Deve ser cansaço", Rodolfo disse preocupado. "Você trabalhou demais hoje." "Deixa eu fazer massagem." Mas a dor não passou, piorou. Às 23 horas, Mariana começou a ter convulsões. Rodolfo nunca dirigiu tão rápido em sua vida. Furou sinais vermelhos. Buzinou sem parar. Carregou Mariana nos braços para dentro da emergência do Hospital St. Vincent, gritando por ajuda. Eclâmpsia. Foi o que os médicos disseram. Complicação rara, mas gravíssima. Precisavam fazer cesárea de emergência. Agora. "Ela vai ficar bem?" Rodolfo perguntou, segurando a mão do obstetra. "Vamos fazer tudo o que pudermos." Rodolfo esperou do lado de fora da sala de cirurgia, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. 20 minutos, 40, 1 hora, 2 horas.
Então, uma enfermeira saiu, carregando um bebê envolvido em cobertores brancos. Senhor Quirino, você quer segurar sua filha? Filha, ele tinha uma filha. Rodolfo pegou o pequeno embrulho com mãos trêmulas. A bebê era perfeita, minúscula, mas perfeita. 10 dedinhos nas mãos, 10 dedinhos nos pés. Olhos fechados, respiração suave. Mariana, ele sussurrou. Minha esposa. A enfermeira desviou o olhar. O médico vai falar com você em breve. Aquele em breve foi a eternidade mais longa da vida de Rodolfo. Ele ficou ali, segurando sua filha, rezando para todos os deuses nos quais não acreditava. Quando o médico finalmente saiu, 30 minutos depois, Rodolfo soube pela expressão em seu rosto. Soube antes das palavras. Soube pelo jeito como o homem tirou a máscara cirúrgica devagar, como se ganhando tempo. Soube pelo jeito como suspirou. Senhor Quirino, eu sinto muito. Fizemos tudo ao nosso alcance. Mas a hemorragia foi severa demais. Sua esposa, ela não resistiu. O mundo parou. As luzes do hospital ficaram embaçadas. O chão pareceu inclinar. Rodolfo segurou sua filha mais forte, como se ela fosse a única coisa impedindo-o de cair em um abismo infinito. Não, ele sussurrou. Não. Ela estava bem. Ela estava pintando o quarto. Ela estava... Sinto muito, muito mesmo. Naquela noite, Rodolfo Quirino, o homem que resolvia problemas impossíveis, que transformava caos em ordem, que sempre tinha respostas, descobriu que algumas coisas não têm solução. Algumas coisas apenas acabam. Ele chamou a filha de Melissa. Era o nome que Mariana havia escolhido. Significa doce como mel, em grego. Porque nosso bebê vai adoçar nossas vidas, Mariana havia dito 3 meses antes, enquanto folheavam livros de nomes. Mas sem Mariana, nada era doce. Tudo era apenas vazio. Os 2 anos de escuridão, Rodolfo se afundou no trabalho. Não por amor ao trabalho, não por ambição, mas porque era a única coisa que fazia sentido. Números não mentem, números não morrem. Números são previsíveis. Ele contratou 3 babás em tempo integral para cuidar de Melissa. A melhor nutricionista pediátrica de Melbourne, o pediatra mais renomado da cidade. Melissa não faltava nada, exceto a única coisa que uma criança realmente precisa: a presença do pai. Rodolfo mal conseguia olhar para a filha. Cada vez que via aqueles olhos verdes, exatamente como os de Mariana, era como receber uma facada no peito. Cada vez que Melissa sorria, ele via o sorriso de sua esposa. Cada vez que a pequena estendia os bracinhos pedindo colo, Rodolfo virava as costas. Desculpe, ele sussurrava sem que a filha pudesse ouvir. Desculpe, mas eu não consigo, ainda não consigo. Seus pais, Augusto e Carmen, voaram de Florianópolis para Melbourne várias vezes tentando ajudar. Filho, sua mãe dizia com lágrimas nos olhos, Melissa precisa de você. Ela perdeu a mãe, não pode perder o pai também. Ela tem babás, tem tudo o que precisa. Ela precisa de amor, Rodolfo, precisa do pai. Mas Rodolfo estava preso em sua própria dor. Afundado tão fundo que não conseguia enxergar a luz. Seus amigos tentaram ajudar. Seus sócios tentaram ajudar. Seu terapeuta, porque sim, ele foi à terapia, 3 sessões antes de desistir, tentou ajudar. Senhor Quirino, o Senhor está se punindo, está se isolando, está destruindo sua vida por dentro. Minha vida já foi destruída. Estou apenas administrando os destroços. E assim ele continuou, trabalhando 18 horas por dia, evitando a filha, chorando sozinho no elevador todas as manhãs. Até Letícia. Quem era Letícia Fernandes? Enquanto Rodolfo crescia em uma família de classe média, com oportunidades e educação, Letícia crescia em uma comunidade pobre em Maceió, Brasil.
Sua mãe, Odete, trabalhava como doméstica em 5 casas diferentes para conseguir sustentar 3 filhos sozinha depois que o marido as abandonou. Letícia era a mais velha. Aos 9 anos, já cuidava dos irmãos menores enquanto a mãe trabalhava. Aos 12, começou a ajudar limpando escadas de prédios no bairro. Aos 15, abandonou a escola para trabalhar em tempo integral. Mãe precisa de ajuda, ela dizia para a professora, que implorava para que ela não desistisse dos estudos. Meus irmãos precisam comer. Aos 20 anos, Letícia conheceu Davi, um rapaz que trabalhava na construção civil. Ele tinha olhos gentis e um sorriso que iluminava os dias difíceis. Eles se casaram em uma cerimônia simples, com bolo feito pela mãe de Letícia e decoração improvisada com flores do jardim de uma vizinha. Não tinham quase nada, mas tinham um ao outro. E por 3 anos, isso foi suficiente. Então, Letícia ficou grávida. A pequena Laura nasceu em uma manhã chuvosa de junho, com olhos escuros curiosos e uma cabeleira preta espessa. Ela era perfeita. Mas a vida tinha outros planos para eles também. Quando Laura tinha 1 ano e meio, Davi sofreu um acidente no trabalho. Uma viga mal presa cedeu. Ele não morreu. E Letícia agradecia a Deus todos os dias por isso. Mas ficou com sequelas graves na coluna. Não podia mais trabalhar em construção, não podia mais carregar peso. Mal conseguia ficar em pé por mais de 30 minutos. O seguro da empresa pagou uma indenização miserável. As contas médicas consumiram tudo. Eles perderam a pequena casa que estavam comprando. Desculpa. Davi chorava à noite. Desculpa por não conseguir cuidar de vocês. Ei! Letícia segurava o rosto do marido com firmeza. Nós somos uma família. Eu vou cuidar de nós. Você vai se recuperar. E vamos ficar bem. E foi quando uma conhecida comentou sobre oportunidades de trabalho na Austrália. Limpeza pagava bem lá. Muito melhor que no Brasil. Letícia tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela iria para Melbourne sozinha, trabalharia duro, juntaria dinheiro e mandaria para Davi e Laura. Depois, quando estivesse estabelecida, traria a família. 2 anos, ela prometeu, beijando a testa da filha adormecida. No máximo 2 anos, e estamos todos juntos de novo. Já fazia 1 ano e meio. Letícia trabalhava como faxineira em 3 edifícios comerciais diferentes. Começava às 5 da manhã e terminava às 18 horas. Dormia em um quarto dividido com outras 4 mulheres. Comia apenas o necessário. Cada centavo extra ia direto para a conta de Davi. Ela videochamava a filha todas as noites. Laura, agora com 3 anos, sempre perguntava: "Quando você vem buscar a gente, mamãe?" "Logo, meu amor, logo." E Letícia acreditava nisso. Tinha que acreditar. Era a única coisa que a mantinha de pé. Depois do abraço, nos 3 dias seguintes àquele abraço no elevador, Rodolfo evitou os horários em que geralmente via Letícia. Chegava mais cedo. Usava elevadores diferentes. Qualquer coisa para não ter que enfrentar aquela mulher que havia testemunhado seu momento mais frágil. Mas no 4º dia, uma quinta-feira, ele chegou no horário normal por engano. Estava distraído pensando em uma fusão complicada entre 2 empresas de tecnologia quando entrou no elevador panorâmico. Letícia estava lá com o carrinho de limpeza, limpando os espelhos internos do elevador. "Bom dia", ela disse com um sorriso simples e genuíno. Rodolfo congelou. Depois de 3 segundos tensos, murmurou um bom dia, quase inaudível, e ficou o mais longe possível dela. O elevador começou a subir, silêncio absoluto, exceto pelo som suave do pano de limpeza contra o vidro. No 10º andar, Letícia falou: "Eu não contei para ninguém se é disso que você está com medo." Rodolfo virou bruscamente. "O quê?" "Sobre aquele dia. Não contei para ninguém, e não vou contar." Ele relaxou imperceptivelmente. "Por quê?" "Porque todo mundo merece chorar sem virar fofoca, né?" Ela continuou limpando,
como se estivessem discutindo o tempo. A gente passa tanto tempo fingindo estar bem que, quando finalmente desmorona, vem com etiqueta de vergonha anexada. Isso não está certo. Rodolfo ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Você está melhor? Letícia perguntou, parando de limpar e olhando diretamente para ele. Estou gerenciando. Isso não é o mesmo que estar bem. Não, não é. O elevador chegou no 23º andar. As portas se abriram. Rodolfo hesitou. Depois disse, sem olhar para trás. Obrigado pelo abraço e por não contar. De nada, senhor. Rodolfo, meu nome é Rodolfo. Eu sei. Ela sorriu. Todo mundo aqui sabe. Ele quase sorriu também. Quase. Nos dias seguintes, eles começaram a ter pequenas conversas no elevador. Letícia tinha o dom de deixar as pessoas confortáveis. Ela não fazia perguntas invasivas, não pressionava, apenas conversava. Minha filha fez 3 anos ontem, ela comentou um dia, mostrando uma foto no celular antigo e arranhado. Olha que linda! Rodolfo olhou para a foto. Uma menina de cabelos pretos e olhos brilhantes, segurando um bolo simples com 3 velhinhas. Ela é bonita. Você deve ter orgulho. Tenho. Muito. A voz de Letícia ficou suave, nostálgica. Ela está no Brasil com o pai. Eu vim trabalhar aqui para juntar dinheiro e trazê-los. É difícil, sabe? Ficar longe. Mas é o que tem que ser feito. Algo no peito de Rodolfo apertou. Aqui estava uma mulher que trabalhava como faxineira, ganhando provavelmente menos em 1 mês do que ele gastava em cafés. E ela estava se sacrificando para estar perto da filha. Enquanto ele, que tinha todos os recursos do mundo, mal conseguia estar no mesmo cômodo que a sua. Você é uma boa mãe, ele disse, e havia admiração genuína em sua voz. Eu tento. Letícia olhou para ele. Aposto que você também é um bom pai. Rodolfo desviou o olhar. Não sou, na verdade. Por quê? E então, pela primeira vez em 2 anos, Rodolfo falou sobre Mariana, sobre a gravidez, sobre aquela terça-feira terrível, sobre como não conseguia olhar para Melissa sem ver a esposa que havia perdido. Letícia ouviu em silêncio, com lágrimas nos olhos. Quando ele terminou, ela disse, você sabe que sua filha não tem culpa, né? Eu sei. Então por que está punindo ela? Não estou punindo, estou protegendo dela, de mim. Protegendo de quê? De mim destruí-la, de eu ser um pai horrível, de ela crescer sentindo que é responsável pela morte da mãe. Letícia balançou a cabeça. Sabe o que eu acho que está acontecendo? Você está com tanto medo de ser um pai ruim que prefere não ser pai nenhum. Mas aí você olha ao redor e percebe que está sozinho, que sua filha está sozinha e a dor é tão grande que você só consegue chorar escondido em elevadores. Rodolfo não respondeu, porque ela estava absolutamente certa. Posso te contar uma coisa? Letícia continuou. Quando eu descobri que meu marido não ia poder mais trabalhar, eu entrei em pânico. Pensei, como vou cuidar de todo mundo sozinha? Não sou forte o suficiente, vou falhar. Mas sabe o que minha mãe me disse? Ela disse, filha, você não precisa ser forte o tempo todo, você só precisa aparecer. Aparecer para as pessoas que precisam de você. O resto a gente descobre no caminho. E você concorda com isso? Hoje? Sim, totalmente. Porque eu apareço para minha filha todos os dias, mesmo que seja só por vídeo. Apareço para meu marido, apareço para mim mesma. E aos poucos a força vem, mas ela só vem se você der o primeiro passo. As portas do elevador se abriram. Rodolfo saiu, mas antes que elas se fechassem, ele virou e disse, obrigado, Letícia, de verdade. Aparece para sua filha, Rodolfo. Ela disse, segurando a porta. Só aparece, o resto você descobre depois. A visita à creche.
Naquela noite, Rodolfo fez algo que não fazia há meses. Chegou em casa às 18 horas, em vez da meia-noite. As babás ficaram visivelmente surpresas. "Onde está Melissa?" ele perguntou. "Brincando no quarto dela, senhor", respondeu Patrícia, a babá principal. Rodolfo subiu as escadas devagar, como se cada degrau exigisse coragem extra. Parou na porta do quarto infantil, observando. Melissa estava sentada no tapete colorido, cercada de blocos de montar. Ela tinha cabelos castanhos ondulados, exatamente como Mariana. Olhos verdes, exatamente como Mariana. Estava concentrada, tentando encaixar um bloco azul em uma torre que já tinha 5 blocos de altura. "Consegue!" ela dizia para si mesma, na linguagem meio enrolada de uma criança de 2 anos. "Melissa consegue!" Rodolfo sentiu o peito apertar. Ela era tão parecida com Mariana que doía. Mas pela primeira vez, ele forçou-se a continuar olhando. Forçou-se a não fugir. Melissa olhou para cima e viu o pai na porta. Por um momento, apenas olhou, sem expressão, como se estivesse vendo um estranho. Porque, para todos os efeitos, ele era um estranho. "Oi!" Rodolfo disse, a voz falhando. "Oi!" Melissa respondeu. Depois voltou para seus blocos. Não havia alegria. Não havia aquele sorriso que crianças geralmente dão aos pais. Apenas uma resposta educada e uma clara preferência por brinquedos sobre a presença paterna. E Rodolfo entendeu o que havia feito. Entendeu o abismo que havia criado entre eles. Entendeu que ele não estava apenas se punindo. Estava punindo uma criança inocente que já nasceu sem mãe e estava crescendo sem pai também. Ele deu 2 passos para dentro do quarto. Depois, mais 2. Então se sentou no chão, a alguns metros de distância de Melissa. "Essa torre está ficando alta", ele comentou. Posso ajudar?" Melissa olhou para ele avaliando. Depois, com a lógica prática de uma criança de 2 anos, empurrou a caixa de blocos na direção dele. Eles brincaram por 15 minutos, construíram torres, derrubaram torres. Rodolfo deixou Melissa colocar todos os blocos finais para que ela sentisse que estava no controle. Quando Patrícia apareceu para avisar que o jantar estava pronto, Melissa já estava encostada na perna do pai, concentrada em fazer uma ponte com 4 blocos. Era um começo minúsculo, mas era um começo. O plano de Letícia. Durante as semanas seguintes, Rodolfo começou a chegar mais cedo em casa. Não todos os dias. Seus negócios ainda exigiam muito tempo. Mas 3, às vezes 4 vezes por semana, ele jantava com Melissa, lia histórias antes de dormir. Tentava estar presente. Era difícil. Havia momentos em que a semelhança com Mariana era tão forte que ele precisava sair do quarto para respirar. Mas ele sempre voltava, sempre aparecia, como Letícia havia dito. Uma manhã no elevador, ele contou sobre esses avanços para Letícia. "Isso é maravilhoso!" ela exclamou, genuinamente feliz. "Viu? Eu sabia que você conseguiria. Ainda é difícil, mas está ficando menos impossível. Já é progresso." Ela hesitou, depois perguntou: "Posso te fazer uma pergunta muito direta?" "Claro. Você já levou Melissa para conhecer os lugares que Mariana amava? Os lugares que vocês iam juntos?" Rodolfo ficou tenso. "Não, eu evito esses lugares. Talvez seja a hora de revisitá-los, não para reabrir feridas, mas para honrar memórias, para mostrar para Melissa quem era a mãe dela. Ela tem 2 anos, não vai lembrar. Mas as histórias vão estar lá, as fotos, e quando ela crescer e perguntar sobre a mãe, você vai ter algo mais para dar além de silêncio e evitação." Rodolfo sabia que ela estava certa. Sabia que estava na hora de parar de fugir do passado e começar a integrá-lo ao presente. "Tem um lugar", ele disse, quase sussurrando. "Um café que Mariana amava. Íamos lá todo domingo.
Ficava do outro lado da cidade, mas valeria a pena só para ver o sorriso dela quando comia aqueles croissants de chocolate. Então vai lá, com Melissa, no domingo. E se eu não conseguir? E se for demais? Letícia colocou a mão no ombro dele, um gesto simples, mas reconfortante. Então você respira fundo, aceita que está sendo difícil e continua mesmo assim. Porque sua filha merece conhecer essas partes da mãe dela. E você merece parar de carregar essa dor sozinho. No Café Saint-Germain. O Café Saint-Germain ficava em uma rua estreita no bairro de Fitzroy, em Melbourne. Era um lugar minúsculo, com apenas 10 mesas, decoração vintage e o melhor croissant de chocolate da cidade, pelo menos na opinião de Mariana. Rodolfo não ia lá há mais de 2 anos, evitava até passar pela rua, mas naquele domingo, às 10 horas da manhã, ele estacionou o carro em frente ao café, tirou Melissa do carrinho, segurou sua mãozinha pequena e entrou. O lugar estava exatamente como ele lembrava. Mesmas cadeiras de madeira desgastada, mesmo cheiro de café fresco e manteiga quente, mesma senhora atrás do balcão. Margot, que os havia atendido dezenas de vezes. "Meu Deus!" Margot exclamou, reconhecendo Rodolfo instantaneamente. "Senhor Quirino, quanto tempo! E essa é..." "Melissa, minha filha." Os olhos de Margot ficaram úmidos. "Ela é a cara da Mariana." "É, sim, é." Boi, eles se sentaram na mesma mesa que Rodolfo e Mariana sempre escolhiam, junto à janela, com vista para a rua. Melissa estava fascinada com tudo, as luzes, as pessoas, o barulho da máquina de café. "Papai, que é isso?" Ela apontava para tudo. "Isso é um café, um lugar especial. Sua mãe adorava vir aqui." "Mamãe?" Era a primeira vez que Melissa dizia essa palavra. Rodolfo sentiu a garganta apertar. "É, sua mãe. Ela se chamava Mariana, e ela era a pessoa mais incrível do mundo." Margot trouxe 2 croissants de chocolate e um copo de suco para Melissa. "Por conta da casa," ela disse piscando. "Para celebrar." Melissa mordeu o croissant e seus olhos se arregalaram. Gostoso." Rodolfo riu, uma risada genuína, a primeira em muito tempo. Sua mãe dizia exatamente isso. Ela fazia aquele mesmo barulhinho quando comia. Eles ficaram no café por 2 horas. Rodolfo contou histórias sobre Mariana, sobre como ela ria alto demais nos cinemas, sobre como cantava desafinado no chuveiro, sobre como fazia questão de dar bom dia para todos os vizinhos, mesmo os rabugentes. Ela era feliz, Rodolfo disse quase para si mesmo, genuinamente feliz, e ela queria tanto conhecer você. Melissa não entendia tudo, mas ouvia atentamente, como crianças fazem quando sentem que algo é importante. Quando saíram, Rodolfo parou na porta e olhou para trás. Por um momento, jurou que podia ver Mariana sentada à mesa deles, sorrindo e acenando. "Obrigado," ele sussurrou, "por Melissa, por tudo." A imagem desapareceu, mas o calor no peito ficou. A crise da empresa. Enquanto Rodolfo reconstruía aos poucos sua relação com a filha, seus negócios enfrentavam uma crise. A fusão entre as 2 empresas de tecnologia que ele estava mediando desmoronou espetacularmente. Acusações de fraude contábil, diretores renunciando, ações judiciais ameaçadas. Era um caos. Rodolfo voltou a trabalhar até tarde, 18, 19 horas por dia. Ficou 3 semanas praticamente vivendo no escritório. Mal via Melissa. Quando chegava em casa, ela já estava dormindo. "Desculpa," ele dizia para Patrícia, "é temporário, só até resolver isso." Mas semanas viraram 1 mês. E Rodolfo podia sentir-se escorregando de volta aos velhos hábitos, fugindo, usando o trabalho como desculpa para não enfrentar emoções. Uma manhã, ele entrou no elevador e desmoronou de novo. Chorou como não chorava desde aquele dia, 3 meses atrás, quando Letícia o havia abraçado.
E como se o universo tivesse planejado, Letícia entrou no elevador no 12º andar, carregando seu carrinho. Ela olhou para Rodolfo, viu as lágrimas e simplesmente balançou a cabeça. De novo? Desculpa, é que está tudo desmoronando. A empresa, eu e Melissa estávamos bem, mas agora eu não tenho tempo e... Pare, Letícia disse firme. Você está fazendo de novo. Está usando o trabalho como desculpa para fugir. Não é desculpa, é uma crise real. Eu acredito que seja real. Mas isso não significa que você precise abandonar sua filha de novo. Eu não estou abandonando. Estou tentando salvar a empresa que paga pela vida dela. Melissa não precisa de dinheiro, Rodolfo. Ela tem mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Ela precisa do pai. Ela precisa de você presente. O elevador ficou em silêncio, exceto pelo som de Rodolfo tentando controlar a respiração. Você não entende, ele disse finalmente. Eu não sou bom nisso. Não sou bom em estar presente, em ser emocional, em ser humano, Letícia completou. Porque é disso que você tem medo, de ser humano, de errar, de não ser perfeito. Eu tenho medo de quebrar ela, de Melissa olhar para mim e ver o homem que não conseguiu salvar a mãe dela. E ali estava. A verdade que Rodolfo não havia admitido nem para si mesmo. Letícia se aproximou, segurou os ombros dele e forçou-o a olhar nos seus olhos. Você não matou Mariana. Você não tinha controle sobre o que aconteceu. E se culpar, não vai trazer ela de volta. A única coisa que isso está fazendo é destruir sua chance de ser feliz com a filha que sobreviveu. Como eu paro de me culpar? Você não para. Não assim de uma vez, mas todos os dias você escolhe aparecer, escolhe tentar, escolhe ser presente, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. As portas do elevador se abriram no 23º andar. Rodolfo saiu, mas virou-se antes que elas se fechassem. Letícia? Sim? Como você é tão sábia? Ela sorriu. Não sou sábia. Apenas sobrevivi coisas difíceis e aprendi que sobreviver não é suficiente. Você tem que viver também. A decisão. Naquela tarde, Rodolfo fez algo que nunca havia feito nos 15 anos desde que fundou sua empresa. Ele delegou. Chamou seus 3 sócios principais e disse: vocês vão assumir a crise da fusão. Vou estar disponível para consultas, mas não estarei liderando isso diretamente. Os sócios ficaram chocados. Mas, Rodolfo, isso é enorme. A reputação da empresa... Eu confio em vocês. Se eu não confiar agora, quando vou confiar? Vocês são inteligentes, capazes, podem fazer isso. E você vai fazer o quê? Vou estar presente para minha filha. Vou ser o pai que eu deveria ter sido desde o início. Ele saiu do escritório às 15 horas naquele dia, pegou Melissa na creche pessoalmente pela primeira vez e a levou ao parque. Eles passaram a tarde inteira lá. Melissa no balanço gritando mais alto, papai, mais alto, enquanto Rodolfo empurrava e ria. Quando o sol começou a se pôr, eles se sentaram em um banco e comeram sorvete. Melissa tinha chocolate no rosto todo e Rodolfo tirou a primeira foto da filha em meses. Melissa, ele disse, limpando o rosto dela com um guardanapo. Papai vai estar mais presente agora, tá bom? Vou te buscar na creche, vou jantar com você, vou estar aqui. Todo dia? Não todo dia, mas a maioria dos dias. Prometo. Melissa sorriu, mostrando dentes pequenos manchados de chocolate, e abraçou o pai. Amo papai. Rodolfo fechou os olhos, abraçando a filha de volta. Papai também te ama, meu amor. Sempre amou, só estava perdido por um tempo, mas não está mais. A verdade de Letícia. 2 semanas depois, Rodolfo estava no elevador pela manhã quando notou algo diferente em Letícia. Ela estava mais quieta que o normal, com os olhos vermelhos. Você está bem? Ele perguntou. Estou sim, ela respondeu, mas a voz falhava. Letícia,
Você passou 3 meses me ajudando, me escutando. Deixa eu retribuir. O que aconteceu? Ela hesitou. Depois as comportas se abriram. Meu marido ligou ontem. As economias que eu vinha juntando não é suficiente ainda. O tratamento da coluna dele ficou mais caro. Laura precisa de uns exames. E a casa onde eles estão morando, o aluguel subiu. Eles vão ter que se mudar para um lugar menor, mais barato, em um bairro pior. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu trabalho 18 horas por dia. Economizo cada centavo. Não compro nada para mim. E ainda assim não é suficiente. Quanto tempo mais? Quanto tempo até eu poder abraçar minha filha de verdade, não através de uma tela? Rodolfo sentiu o peito apertar. Aqui estava uma mulher que trabalhava incansavelmente, sacrificava tudo, e ainda assim mal conseguia fazer frente às despesas básicas, enquanto ele, que tinha mais dinheiro do que saberia gastar, estava desperdiçando tempo fugindo de sua própria filha. Quanto? Ele perguntou. O quê? Quanto você precisa para trazer sua família? Rodolfo, eu não estou pedindo dinheiro, eu só estava desabafando. Eu sei, mas estou perguntando mesmo assim. Quanto? Letícia fez uns cálculos mentais. Passagens para 2, depósito de aluguel para um apartamento pequeno, tratamento médico para Davi, uns 6 meses de custos enquanto eu procuro trabalho melhor e ele se recupera. Talvez $40.000. $40.000. Rodolfo gastava isso em 3 meses só com vinhos importados que nem bebia. Dá o número da conta do seu marido, ele disse. Rodolfo, não, eu não posso aceitar. Não estou pedindo sua permissão, estou dizendo o que vou fazer. Você me ajudou quando eu estava no fundo do poço, me ajudou a recuperar minha filha, me ensinou a viver de novo. Deixa eu retribuir. É muito dinheiro. Para mim é café pingado, Letícia. Para você, é a diferença entre mais um ano separada da sua filha ou estar com ela mês que vem. Então dá o número da conta. Ela hesitou, mas viu a determinação nos olhos dele. Com mãos trêmulas, escreveu o número em um papel. Rodolfo fez a transferência ali mesmo do celular, enquanto ainda estavam no elevador. $60.000, 20 a mais do que ela havia pedido. Esse extra é para uma casa melhor e para emergências, não discute. Letícia desmoronou em lágrimas. Abraçou Rodolfo tão forte que ele quase perdeu o equilíbrio. Obrigada, obrigada. Você não sabe o que isso significa. Sei sim. Significa que daqui 1 mês você vai estar abraçando sua filha de verdade. E não há sentimento melhor no mundo. O retorno da família. 1 mês e meio depois, Letícia estava no aeroporto de Melbourne, nervosa como nunca. Ela havia conseguido um apartamento pequeno, mas aconchegante, em um bairro seguro. Havia mobiliado com o básico. Tinha comida na geladeira e brinquedos novos, esperando Laura. Quando Davi e Laura finalmente apareceram na área de desembarque, Letícia pensou que seu coração fosse explodir. Laura correu, seus pezinhos batendo no chão com toda a força que conseguia reunir, gritando, "Mamãe, mamãe!", em uma voz que Letícia só tinha ouvido através de telas pixeladas nos últimos 18 meses. Ela pegou a filha no colo e caiu de joelhos ali mesmo, no meio do aeroporto, chorando tão forte que mal conseguia respirar. Laura segurava o rosto da mãe com suas mãozinhas, como se certificando que ela era real. Você voltou! Você voltou! A menina repetia, entre beijos molhados na bochecha da mãe. Davi se aproximou mais devagar, mancando levemente, mas com um sorriso enorme no rosto. Quando Letícia se levantou, ainda segurando Laura, ele a envolveu em um abraço que durou minutos inteiros. Conseguimos, ele sussurrou no ouvido dela. Estamos juntos de novo. Aquela noite, no pequeno apartamento que agora era deles, depois de Laura finalmente adormecer em sua própria cama, uma cama de verdade,
não um colchão no chão. Letícia contou tudo para Davi. Sobre Rodolfo, sobre os abraços no elevador, sobre as conversas, sobre a generosidade que havia mudado suas vidas. Eu preciso conhecer esse homem, Davi disse. Preciso agradecer pessoalmente. Você vai. Eu já planejei tudo. O jantar 2 semanas depois, Rodolfo recebeu um convite inusitado. Letícia havia escrito à mão, em uma caligrafia cuidadosa. Rodolfo, minha família e eu gostaríamos de convidá-lo, e Melissa, para jantar em nosso apartamento neste sábado, às 19 horas. Não é nada sofisticado, mas é feito com muito carinho e gratidão. Por favor, aceite. Letícia. Rodolfo não ia a um jantar informal há anos. Seus eventos sociais eram sempre corporativos, em restaurantes caros, com conversas vazias sobre mercados e investimentos. A ideia de ir a um apartamento simples, comer comida caseira, o deixava desconfortável. Mas ele foi, com Melissa na mão, carregando uma garrafa de vinho e um conjunto de livros infantis que comprou para Laura. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Letícia havia decorado com plantas e fotos, o cheiro de comida brasileira, arroz, feijão, carne assada, farofa, enchia o espaço com um calor que nenhum dos restaurantes 5 estrelas que Rodolfo frequentava conseguia replicar. Davi o recebeu na porta. Era um homem magro, com olhos bondosos e um aperto de mão firme, apesar das limitações físicas. Senhor Quirino, eu não tenho palavras para agradecer o que você fez por nós. Rodolfo, me chama de Rodolfo, e não precisa agradecer. Letícia fez muito mais por mim do que eu poderia retribuir. Ela disse que você estava triste, que ela te abraçou. Ela me salvou. Quando eu estava me afogando em minha própria dor, sem perceber que estava arrastando minha filha comigo, ela me mostrou que ainda havia esperança. Melissa e Laura se tornaram amigas instantâneas, como só crianças conseguem fazer. Em 5 minutos, já estavam brincando no quarto de Laura, rindo e criando mundos imaginários com bonecas e blocos de montar. O jantar foi descontraído, cheio de histórias, risadas e uma sensação de família que Rodolfo não sentia desde que Mariana era viva. Davi contou piadas horríveis que fizeram todos rirem. Letícia serviu segundas e terceiras porções, insistindo que Rodolfo comesse mais. Você está magro demais, precisa de comida de verdade. Depois do jantar, enquanto as crianças assistiam a um desenho animado na sala, os 3 adultos ficaram na cozinha pequena, tomando café e conversando. Sabe o que eu percebi? Rodolfo disse olhando ao redor. Vocês não têm quase nada comparado ao que eu tenho, mas têm tudo o que importa. Tem um ao outro. Tem amor, tem propósito. E você também tem, Letícia disse gentilmente. Você tem Melissa, e agora tem nós também, porque somos amigos, Rodolfo. E amigos são família que a gente escolhe. Rodolfo sentiu os olhos marejarem. Obrigado, por me lembrarem do que realmente importa. A transformação completa. Nos meses seguintes, a vida de Rodolfo mudou completamente. Ele continuou bem-sucedido nos negócios. A crise da fusão havia sido resolvida por seus sócios, provando que ele não precisava estar no controle de absolutamente tudo. Mas agora, trabalhava horários humanos. Saía às 17 horas. Jantava com Melissa todos os dias. Lia histórias antes de dormir. Ia a parques, museus, praias. Ele e Melissa visitavam Letícia, Davi e Laura regularmente. As 2 meninas eram inseparáveis. Rodolfo ajudou Davi a conseguir um emprego remoto em contabilidade, algo que ele pudesse fazer sem esforço físico. Pagou por tratamentos experimentais para a coluna dele. Você não precisa fazer isso, Davi protestava sempre. Eu sei, mas quero. Vocês me deram de volta minha humanidade, deixa eu ajudar.
Rodolfo também começou terapia novamente, mas dessa vez com uma profissional que Letícia recomendou, uma mulher brasileira que entendia luto, trauma e reconstrução. Foram sessões difíceis. Houve momentos em que ele queria desistir, mas ele continuou aparecendo, como Letícia havia ensinado. Você não precisa ser forte o tempo todo, só precisa aparecer. Ele começou a falar sobre Mariana com Melissa. Mostrava fotos, contava histórias, fazia questão de que a filha soubesse quem era a mãe. Mamãe era bonita, Melissa dizia, olhando uma foto de Mariana sorrindo na praia em Barcelona. Era, e você é igualzinha a ela, mesmos olhos, mesmo sorriso. Ela estaria tão orgulhosa de você. Lá está no céu? Está, cuidando de nós de lá. Você ainda fica triste? Às vezes, mas não do jeito que ficava antes. Agora, quando fico triste, eu lembro de você, da Letícia, do Davi, da Laura. Lembro que ainda tenho muito pelo que ser grato, e a tristeza fica menor. O aniversário de Melissa. No terceiro aniversário de Melissa, 2 anos e meio após a morte de Mariana, Rodolfo organizou uma festa. Não uma festa pomposa com palhaços contratados e decoração de luxo. Uma festa simples, no parque que ele e Melissa frequentavam, com bolo feito por Letícia, balões coloridos e apenas as pessoas que realmente importavam. Seus pais voaram de Florianópolis. Alguns colegas de trabalho próximos vieram, mas principalmente estava a família que ele havia construído: Letícia, Davi e Laura. Quando chegou a hora de cantar parabéns, Melissa estava radiante, usando um vestido amarelo que ela mesma havia escolhido, cercada de pessoas que a amavam. Rodolfo acendeu as 3 velinhas e todos cantaram. Faz um pedido, meu amor, ele disse. Melissa fechou os olhos com força, pensou por 3 segundos e soprou. As chamas dançaram e se apagaram. O que você pediu? Laura perguntou. Não pode contar, Melissa disse, muito séria. Senão não realiza. Mas mais tarde, quando estava arrumando as coisas da festa, Melissa puxou a mão de Rodolfo. Papai? Sim? Posso contar meu pedido só para você? Claro! Ela se aproximou, fez concha com as mãos ao redor da boca dele e sussurrou. Eu pedi para você nunca mais ficar triste e para a mamãe lá do céu saber que a gente está bem. Rodolfo a pegou no colo, abraçou forte e deixou as lágrimas caírem. Mas dessa vez eram lágrimas de gratidão, não de dor. Seu pedido já foi realizado, meu amor. Já foi. 2 anos depois. 2 anos se passaram. Rodolfo estava em seu escritório, revisando relatórios trimestrais, quando recebeu uma ligação de Letícia. Rodolfo, você não vai acreditar. O que foi? Davi foi aprovado. Ele vai poder fazer a cirurgia experimental na coluna. Os médicos acham que ele pode se recuperar quase completamente. Rodolfo sorriu. Ele havia pago pela cirurgia secretamente, mas deixou que Davi acreditasse que era coberta pelo novo plano de saúde do emprego. Isso é maravilhoso, Letícia. E tem mais. Sabe aquela vaga de supervisora de limpeza no seu edifício? Eu consegui. Vai ser um aumento de 40%. Você merece. E muito mais. Tudo isso por causa de você, Rodolfo. Você mudou nossas vidas. Não. Vocês mudaram a minha. Eu só retribuí. Naquela noite, no jantar com Melissa, ele contou sobre as boas notícias. Laura vai ficar feliz, Melissa exclamou. O pai dela vai ficar melhor. Vai sim. Papai? Você acha que a mamãe ficaria feliz com a gente? Rodolfo colocou o garfo na mesa e olhou nos olhos verdes da filha, os olhos de Mariana. Tenho certeza absoluta. Ela estaria orgulhosíssima de você. E provavelmente estaria fazendo piadas sobre como demorei demais para entender o óbvio. O que é óbvio? Que o amor não morre quando alguém morre. Ele se transforma, se multiplica.
e encontra novos caminhos para existir. Eu amava sua mãe. Sempre vou amar. Mas também amo você e agora amo essa família estendida que temos. E tudo isso existe porque um dia uma faxineira muito sábia me deu um abraço em um elevador. O elevador. Hoje, 5 anos após aquele primeiro abraço, Rodolfo ainda usava o mesmo elevador todas as manhãs. Mas agora, em vez de chorar, ele sorria. Sorria pensando em Melissa, que estava crescendo inteligente, bondosa e cheia de vida. Sorria pensando em Letícia, agora supervisora de 3 edifícios, juntando dinheiro para comprar uma casa própria. Sorria pensando em Davi, que após a cirurgia conseguia caminhar sem dor e até tinha voltado a jogar futebol aos domingos. Sorria pensando em Laura, que agora tinha 7 anos e já dizia que queria ser médica para consertar pessoas que estão quebradas. Uma manhã, uma jovem estagiária entrou no elevador. Ela claramente estava tentando não chorar, com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. Rodolfo reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ele costumava ver no espelho. "Está tudo bem?" ele perguntou gentilmente. A moça se sobressaltou. "Sim, senhor. Desculpa. É que foi uma semana difícil." "Eu entendo. Posso fazer alguma coisa?" Ela balançou a cabeça, mas as lágrimas começaram a cair mesmo assim. Rodolfo fez algo que jamais imaginaria fazer 5 anos atrás. Ofereceu um abraço. Às vezes a gente só precisa de um abraço de um estranho que se importa. Ela hesitou, depois aceitou. E chorou. E Rodolfo segurou, como Letícia havia segurado ele anos atrás. Quando o elevador chegou no 12º andar, onde a estagiária trabalhava, ela se afastou, limpando o rosto. Obrigada. Você vai ficar bem. Não sei o que está passando, mas você vai superar. Só precisa aparecer. Todos os dias, só apareça. O resto você descobre no caminho." Ela sorriu através das lágrimas. "Vou tentar." Quando as portas se fecharam, Rodolfo olhou para o espelho do elevador e viu Mariana sorrindo de volta. Não uma alucinação, mas uma memória feliz que finalmente não doía mais. "Obrigado", ele sussurrou, "por Melissa, por me ensinar a amar e por me enviar Letícia quando eu mais precisava." O elevador continuou subindo, carregando um homem que finalmente aprendeu que força não é nunca cair. Força é cair, aceitar uma mão estendida, levantar e depois estender a mão para o próximo que cair. E assim termina nossa história. Uma história sobre dor, reconstrução e a incrível capacidade humana de curar através da compaixão. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. Deixe seu like se essa narrativa te emocionou. E nos comentários, escreva uma palavra simples: abraço. Porque às vezes, um abraço sincero é tudo que precisamos para lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada chamada vida. Até a próxima história, meus queridos. E lembrem-se, sempre apareçam para as pessoas que amam. O resto, vocês descobrem no caminho.